Meu nome é Aline Palmier, eu tenho 25 anos. Entrei na ESEC em 2003, fiquei até 2005, quando eu fui ao CIPI. Trabalhei na área de vendas, fui ao CIPI. Em 2006, já não trabalhando na ESEC, organizei uma conferência regional. Hoje eu trabalho em consultoria na Accenture. E como você conheceu a ESEC? Eu conheci a ESEC, eu não sabia a resposta da faculdade ainda, da UFRJ, fiz vestibular para administração na UFRJ, fazia espanhol e conheci um menino que falava muito bem da ESEC, falou da organização. E foi até engraçado porque eu não sabia nem o resultado da faculdade e eu já queria entrar na ESEC. Eu falei, olha, independente de eu passar para a UFRJ ou não, eu quero entrar na ESEC. E aí eu soube que passei um mês depois. Aí comecei na faculdade, entrei e falei, onde é que é a ESEC, o que é isso aí? E aí passaram nas salas para apresentar e eu já queria entrar logo, fiz o processo, era toda ansiosa para começar logo. E quando se fala a palavra ESEC, o que vem à sua cabeça? Liderança, desenvolvimento, amigos e oportunidades. E a ESEC impactou na sua vida? E de que forma? Impactou muito, assim. Os meus melhores amigos até hoje são da ESEC. Meu namorado é da ESEC. Conheço gente do mundo inteiro pela ESEC. Já fui para outros países, fiquei na casa de pessoas da ESEC. Isso, assim, no ramo de amizades. E ajudou a construir muito a pessoa que eu sou hoje, assim. Me desenvolveu muito como pessoa e como profissional, como liderança, saber falar em público, aprender como a gestão de uma equipe, planejamento, como se comportar exatamente com outras pessoas e liderando pessoas, e influencia até hoje assim, bastante no meu trabalho. E como é que era a ESEC na sua época, assim, a estrutura, como é que funcionava? Bem, vou falar do último ano, como é o CIPI, que foi 2005, eu era o CIPI com o Rodrigo Machado, o Roger, que era o CVP. Aí tinha um time de X, que fazia intercâmbio, tinha a CR, que era a parte de vendas, e tinha a parte de finanças também. Então essas eram as áreas principais e tinham sub-áreas também. E que dificuldades vocês tinham? A gente começou um ano bastante difícil, assim, sem dinheiro. Então a gente tinha até alguns focos, assim, a gente começou o ano com pouco dinheiro. A gente tinha um fundo com dinheiro, mas a gente não queria mexer, assim, dinheiro em caixa, sem considerar o fundo, era pouquíssimo. A gente não tinha computadores, não tinha estrutura, então, assim, como é que a gente vai trabalhar no escritório que não tem, assim, como é que as pessoas vão trabalhar aqui se não tem computador? Então o nosso foco era terminar com dinheiro, com estrutura. A gente queria fazer intercâmbio, assim, a gente tinha poucos intercâmbios, assim, a gente queria fazer bastante. A gente fazia, mas a gente queria fazer muito mais, isso era uma meta. E membros, era o EB e mais 2 membros quando a gente começou o ano em janeiro de 2005. Então era uma das nossas metas, assim, era ter membros, era ter estrutura, a palavra era estrutura. E essa foi a nossa meta que a gente até escreveu lá na época da eleição, como é que a gente queria terminar o ano, que a gente conseguiu. Era a estrutura de espaço físico, de computadores, de dinheiro, de membros e de intercâmbio. Essas eram as dificuldades, que era bem básico. E você acha que você teria tido as mesmas oportunidades se você não tivesse conhecido a ESEC? Oportunidades pessoais e profissionais, não. Assim, é um pouco pessoalmente os meus amigos, meu namorado, amigos do Rio e de fora, os estrangeiros também. Eu já fui para outros países, fiquei na casa deles, assim, então, e até hoje mantenho contato. Fiz intercâmbio na Índia e até hoje, assim, voltei tem pouco tempo, mas tenho contato com várias pessoas, assim, então ajudou a ampliar o meu horizonte, assim, de contatos, de ver o mundo, assim. O mundo é enorme, assim, não é só o Rio de Janeiro. E então, assim, foi bem importante para isso. E profissionalmente também, assim, as empresas reconheciam bastante, assim,
as experiências que eu já tinha tido, assim, falar, poxa, você, logo que eu comecei a trabalhar, você é tão novinha e já fez tudo isso, poxa, as pessoas da sua idade estão só estudando e tal, então assim, foi bem importante até no trabalho, porque teve um reconhecimento que se eu não tivesse na ESEC eu não teria, assim, então foi bem importante. E que recado você pode deixar para quem está na organização hoje? Entre de cabeça, assim, entra na ESEC, é a hora, assim, de entrar, de trabalhar pra caramba na ESEC, de conhecer muita gente, de conhecer muitos lugares, de se desenvolver. É a época que, assim, você está estudando, você não tem tantas obrigações, assim, fora, pensando assim, mais velho até quem tem marido, filhos, casa, assim, você está estudando, então você pode se envolver bastante com a organização. E tudo, assim, o seu desenvolvimento na ESEC depende muito do seu esforço e do que você busca. Então, não depende de ninguém ficar te puxando, você que tem que buscar. Então, assim, procure, converse com pessoas que já foram da ESEC, pessoas que estão na ESEC hoje, e busque bastante, assim, seu desenvolvimento, que depende, assim, de cada um, e você vai aprender pra caramba, vai ser super útil. E falando assim do seu intercâmbio, exatamente, o que isso te proporcionou assim, profissionalmente, em termos de habilidades, na sua vida pessoal também? Eu fiz intercâmbio na Índia, né? Então, assim, uma das coisas que me proporcionou, assim, me ajudou, assim, uma palavra, se eu falasse uma palavra seria flexibilidade, assim, flexibilidade com a cultura, com a forma de pensar das pessoas, uma coisa totalmente diferente, você tem que se adaptar. Então, assim, foi muito abrir meu horizonte nesse sentido, assim. Ser bastante flexível com tudo, tolerante e flexível. E na Índia me proporcionou conhecer muita gente, uma cultura completamente diferente, assim, você fica sem... Às vezes você não sabe como agir, o que é o certo, o que é o errado, porque o certo e o errado do mundo ocidental não necessariamente é o certo e o errado do mundo oriental, eles pensam de uma forma muito diferente, são muito mais religiosos, levou a ver a religião de outra forma também, religião, assim, independente da religião, qualquer uma, e assim, conhecer muita gente também, muitos estrangeiros, foi bem impactante, assim, na minha vida, foi bem legal. Legal, obrigada, Lina.